Olá pessoal, meu nome é Ediene Santos, sou professora de arte e nesta videoaula de hoje iremos abordar um tema muito importante, muito recorrente no Enem e em vestibulares. Hoje nós iremos falar a respeito de um movimento artístico muito importante que faz parte das vanguardas europeias. Hoje nós vamos falar a respeito do expressionismo. Bom, professora, em que consistiu o expressionismo? Para começarmos a entender melhor este movimento, primeiro nós precisamos compreender em que consiste, o que significa essa palavra vanguarda. Bom, essa palavra em francês significa estar à frente em uma linha de combate. Bom, nós precisamos nos lembrar que as vanguardas europeias elas vão surgir no início do século XX, justamente no momento em que o mundo ele está passando por uma série de transformações em vários setores, como, por exemplo, transformações científicas, econômicas, sociais, culturais, e é justamente aí que a arte ela também vai seguir um caminho de inovação, um caminho onde ela vai se transformar conforme o tempo vai passando. É interessante notarmos também que é justamente neste momento que a arte ela vai se tornar um elemento extremamente eclético. Bom, para nós compreendermos melhor este assunto, eu trouxe aqui para vocês, neste slide, duas obras. Quando a gente chega nesse período, das vanguardas europeias, nós vamos observar que os artistas, eles decidem romper com o tradicionalismo. Como assim, professora, romper com o tradicionalismo? Eu trouxe duas obras para que vocês possam compreender melhor este assunto. Nessa primeira obra aqui, a obra Independência ou Morte, do artista Pedro Américo, nós observamos que ele emprega nesta obra todas as técnicas artísticas ensinadas nas academias de arte. Então, as academias de arte, elas tinham todo um padrão, um monte de regras artísticas pelo qual os artistas deveriam seguir. Então, os artistas, eles representavam, eles colocavam em suas telas aquilo que eles vivenciavam de uma forma muito técnica, Essas obras, com certeza, são extremamente importantes, elas trazem, elas guardam aí um fundo histórico importantíssimo. Só que quando nós chegamos aqui no início do século XX, os artistas, eles vão deixar de lado essa questão dos padrões, essa questão das técnicas aplicadas de uma forma muito certinha, e eles vão passar a desenvolver os seus próprios padrões estéticos. Eles vão começar a aplicar aí uma série de técnicas inovadoras, desenvolvidas principalmente com o objetivo de expressar aquilo que eles estão sentindo, sem se preocupar exatamente com a técnica empregada. Então, nós vamos ter aí um movimento artístico que vai trabalhar justamente essa temática. Então, o expressionismo, conforme o próprio nome já diz, ele vai trabalhar com essa questão da expressão. Então, o movimento expressionista, ele vai surgir lá no início do século XX, na cidade de Dresden, na Alemanha, e ele vai surgir com um grupo de artistas que compõem um grupo chamado de Brücke, que traduzido significa a ponte. E esse grupo, ele vai tentar apresentar ao mundo uma arte totalmente diferente, uma arte bem inovadora que vai expressar justamente aquilo que os artistas eles estão sentindo. Eu trouxe aqui para vocês uma obra, que é essa obra que vocês estão visualizando, que tem como tema Street Dresden. Então, nessa obra, o artista Kirchner, ele vai apresentar a agitação da cidade moderna. Observe que ele
transforma, né? Ele aplica nessa tela várias figuras humanas. Se vocês prestarem bem atenção, a figura humana, o rosto dessas pessoas não tem muita emoção. Na verdade, essa obra ela vai transmitir esse sentimento de ansiedade, esse sentimento aflitivo, vai te transmitir esse sentimento desesperador. Causa até uma certa sensação de claustrofobia, né? Porque é justamente essa junção de pessoas nessa multidão que ao mesmo tempo dá aquela sensação de que todos estão muito sozinhos. Então dá uma sensação bem complicada, uma emoção diferente. E o que acontece? Este movimento expressionista, ele vai fazer com que os artistas, eles transmitam justamente isso. Então, muitas vezes, tem pessoas que quando elas olham para uma determinada obra expressionista, elas não conseguem entender plenamente o que o artista está tentando dizer. Porque sentimento é uma coisa que muitas vezes o outro não consegue compreender, não é verdade? Então, depois desse grupo, a Ponte, nós vamos ter o surgimento de um outro grupo muito importante para o expressionismo, que foi o Cavaleiro Azul. Mas, antes de tudo isso, nós vamos ter artistas que foram fontes inspiradoras para que este movimento ganhasse forma, para que este movimento tivesse um peso muito grande. Nós estamos falando aí do nosso grande artista Van Gogh, assim como Munch. Nós podemos dizer que esses artistas, eles foram fontes inspiradoras, eles foram precursores desse movimento expressionista. Para que nós possamos considerar um pouco mais a respeito desse tema, nós vamos focar aí no Munch, que foi um artista que trouxe esse sentimento expressionista para dentro das suas telas de uma forma muito notória, tá? E nós precisamos entender um pouco a respeito da vida desse artista. O Munch, ele viveu momentos muito aflitivos, e esses momentos aflitivos, toda essa sensação angustiante pelo qual ele vivenciou, estão muito presentes em todas as suas obras. Munch, quando ele ainda era criança, quando ele tinha ali por volta de 5 anos de idade, ele perdeu a sua mãe. Depois ele também perdeu na morte a sua irmã, e uma outra irmã dele acabou sendo internada em um hospital psiquiátrico devido a uma doença mental grave. O próprio pai do Munch, ele tinha momentos de surto, né, de depressão gravíssima, outros momentos de fanatismo religioso. Então, Munch, ele viveu cercado de momentos muito desesperadores, angustiantes. E é justamente neste contexto na qual o Munch ele está inserido, que ele vai começar a desenvolver a sua arte com características expressionistas, características onde ele vai deixar de lado a técnica, ele vai empregar na sua obra, nas suas telas, aquilo que ele está sentindo, aquilo que está dentro dele, e não necessariamente aquilo que ele está observando. Nós temos aqui, por exemplo, duas frases do Munch, que são frases bem fortes, mas que nós percebemos que ele tentou explicar o que transformou, o que proporcionou toda aquela forma de se fazer arte dele. Ele diz o seguinte: eu não posso me desfazer de minhas enfermidades, pois há muita coisa em minha arte que só existe por causa delas. Ele continua: a doença, a loucura e a morte foram os anjos negros que velaram sobre meu berço. Então percebe-se aí que todo aquele sofrimento, toda aquela situação angustiante pelo qual o artista passou, foram fontes, né? Foi algo que o inspirou durante as suas produções artísticas, foi o que influenciou as suas produções. Então, o que ele coloca dentro dos seus quadros, ele vai utilizar a arte como uma forma de tentar colocar para fora tudo aquilo que ele está sentindo, tudo aquilo que ele está passando. Nós temos aqui uma obra dele
que ficou conhecida como ícone do expressionismo, que é justamente o grito. Nessa obra nós percebemos que o artista ele vai transmitir justamente essa sensação de angústia, sensação de desespero. Nós temos aqui uma figura humana que aparentemente emite um grito onde tenta expressar todo esse desespero, toda essa angústia, né? Toda essa aflição. Então, até mesmo o jogo de cores que o artista aplicou na sua tela vai transmitir essa sensação angustiante. Então, percebam que Munch ele vai utilizar a arte como uma forma de colocar para fora tudo aquilo que ele está sentindo, tudo aquilo que ele está no momento passando. Então, o movimento expressionista é justamente isso, um movimento onde não vai se preocupar em aplicar técnicas, né? Ele não vai se preocupar em seguir um determinado padrão. Os artistas, eles vão utilizar este movimento justamente para colocar para fora toda a sua emoção, todo o seu sentimento. E no Brasil nós vamos ter vários artistas que sofreram influências não só do expressionismo, como também de outras vanguardas que nós iremos estudar adiante. Nós temos aqui essa tela do Cândido Portinari, que é chamada de Retirantes. Então observem que nessa tela o artista Portinari, ele também faz uso dessas características expressionistas. A artista Anita Malfatti, na obra Ventania, ela também vai procurar apresentar essas características expressionistas. Então, vários artistas influenciados por essas vanguardas europeias, eles vão tentar aplicar nas suas telas não aquilo que eles estão vendo, não aquilo que eles estão, no caso, acostumados a vivenciar. Eles vão aplicar aquilo que eles estão sentindo. Eles vão tentar transmitir por meio da sua arte emoção, sentimento, né? Então a nossa aula de hoje foi justamente isso, tentar passar para vocês o que este movimento artístico expressionista tenta transmitir. Então a arte é isso, é o elemento chave que o ser humano ele pode utilizar para tentar expressar um pouco daquilo que ele está vivenciando, daquilo que ele está sentindo, né? Então o expressionismo foi um movimento artístico importantíssimo que até os dias de hoje é muito importante, porque ele vai tratar justamente de uma questão que é o sentimento. Sentimento é algo que nós precisamos colocar para fora, é algo que nós precisamos expressar. E a arte, ela vai ser utilizada como uma ferramenta importantíssima para cumprir com este objetivo. Qualquer dúvida que tenha ficado, vocês podem colocar um comentário aqui embaixo que eu vou tentar responder na medida do possível. Se você gostou do conteúdo, se você gostou do que você viu e ouviu, por gentileza, se inscreva no meu canal para que vocês não percam nenhuma nova notificação. Obrigada e eu desejo a todos uma ótima semana.